Irmãos e irmãs, iniciamos uma nova semana, 21ª semana do Tempo Comum. Nessa segunda-feira nós festejamos São Bartolomeu Apóstolo. O evangelho proposto pela liturgia de hoje é João, capítulo 1, versículos de 45 a 51. Ouçamos a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Foi ele, então, logo à procura de seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Levou a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galileia. Encontra Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontra Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: vem e vê. Jesus vê Natanael, que ele vem ao encontro e diz: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus replicou-lhe: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês. Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos e queridas irmãs e irmãos, a festa de São Bartolomeu nos mostra que ser discípulo de Jesus é escutar a voz de Jesus que nos chama. E Ele nos chama da realidade que estamos. Ele não nos chama fora da realidade em que vivemos. Ele nos chama com nossos defeitos, com as nossas qualidades. Ele nos chama para servir o reino de Deus. E o Evangelho nos mostra como os discípulos de Jesus foram chegando a Ele por convite um dos outros. Filipe, por exemplo, convidou Natanael, que é São Bartolomeu, festa de hoje. Nós convidamos amigos que vieram rezar em nossas igrejas, e assim os amigos se aproximam de Jesus através do nosso testemunho. E aos que frequentam a nossa paróquia, temos a lembrança de convidá-los para tomarem parte, por exemplo, da equipe litúrgica. E assim eles vão se integrando aos nossos grupos de lideranças. Muitos se aproximam porque nós convidamos. Mas também, às vezes, esquecemos de convidar alguém para participar das equipes, dos grupos de lideranças, da coordenação, agentes do dízimo e tantas pastorais, catequistas de crisma e tantas outras pastorais. Às vezes, nós não convidamos ninguém, porque temos medo de perder o que não temos, que é poder. Dentro da igreja, não se pode insistir no poder. Nós temos que insistir na humildade, lavar os pés uns dos outros. Por isso, o convite dessa segunda-feira é fazer discípulos. Se você está numa pastoral, se você está no canto, se você está em qualquer atividade servindo a Jesus, você deve fazer discípulos. Porque se não fizer discípulos, você não é um discípulo de Jesus. Só é discípulo de Jesus aquele que faz discípulos e que não se deixa enganar por querer ser dono de uma pastoral ou de um ministério ou de que foi chamado. Você é uma passagem, como eu também sou uma passagem.
Portanto, nós somos só passagem, e a nossa passagem deve ser igual à passagem de Jesus, que ele passou, chamou os discípulos e estamos até hoje, e a passagem dele se tornou permanência, como ressuscitado. Pense nisso, reze para que Deus te dê a humildade para fazer discípulos em todos os cantos que vós passastes. Que Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.